Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo dá muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Estamos narrando as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas tem outros dados na tela para você conferir. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1118. Primeiro jogo, Vasco da Gama e Flamengo pela Série A. O Vasco da Gama está em 13º colocado na Série A, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 8º lugar na Série A. Como visitante está em 16º lugar na Série A. Já o Flamengo está em 3º colocado na Série A, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 7º lugar na Série A. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vasco da Gama, 2 empates e 11 vitórias do Flamengo. Segundo jogo, Sport Recife e Avaí pela Série B. O Sport Recife está em 1º colocado na Série B, com 12 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 4 vitórias. Como mandante está em 1º lugar na Série B. Como visitante está em 1º lugar na Série B. Já o Avaí está em 14º colocado na Série B, com 4 pontos. Nos últimos 4 jogos teve uma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 15º lugar na Série B. Como visitante está em 11º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Sport Recife, 3 empates e 4 vitórias do Avaí. Terceiro jogo, Vitória e Atlético Goianense pela Série A. O Vitória está em 18º colocado na Série A, com 1 ponto. Nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série A. Como visitante está em 17º lugar na Série A. Já o Atlético Goianense está em 19º colocado na Série A, com 1 ponto. Nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série A. Como visitante está em 13º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vitória, 6 empates e 3 vitórias do Atlético Goianense. Quarto jogo, Volta Redonda e Náutico pela Série C. O Volta Redonda está em 8º colocado na Série C, com 6 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em 10º lugar na Série C. Como visitante está em 7º lugar na Série C. Já o Náutico está em 11º colocado na Série C, com 4 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 12º lugar na Série C. Como visitante está em 6º lugar na Série C. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Volta Redonda, nenhum empate e 1 vitória do Náutico. Quinto jogo, Amazonas e Paysandu pela Série B. O Amazonas está em 15º colocado na Série B, com 4 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série B. Como visitante está em 15º lugar na Série B. Já o Paysandu está em 19º colocado na Série B, com 2 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série B. Como visitante está em 16º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Amazonas, nenhum empate e 2 vitórias do Paysandu. Sexto jogo, Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. O Goiás está em 2º colocado na Série B, com 10 pontos.
Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e um empate. Como mandante está em terceiro lugar na Série B. Como visitante está em segundo lugar na Série B. Já o Botafogo de Ribeirão Preto está em 18º colocado na Série B, com 3 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 empates e uma derrota. Como mandante está em 18º lugar na Série B. Como visitante está em 13º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Goiás, um empate e nenhuma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. Sétimo jogo Fortaleza e Atlético Paranaense pela Série A. O Fortaleza está em 11º colocado na Série A, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Como visitante está em 7º lugar na Série A. Já o Atlético Paranaense está em primeiro colocado na Série A, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar na Série A. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Fortaleza, 4 empates e 5 vitórias do Atlético Paranaense. Oitavo jogo Criciúma e Palmeiras pela Série A. O Criciúma está em 14º colocado na Série A, com 5 pontos. Nos últimos 3 jogos teve uma vitória e 2 empates. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Como visitante está em 5º lugar na Série A. Já o Palmeiras está em 9º colocado na Série A, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Como visitante está em primeiro lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Criciúma, nenhum empate e 2 vitórias do Palmeiras. Nono jogo Santos e Brusque pela Série B. O Santos está em terceiro colocado na Série B, com 9 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar na Série B. Como visitante está em 4º lugar na Série B. Já o Brusque está em 16º colocado na Série B, com 3 pontos. Nos últimos 4 jogos teve uma vitória e 3 derrotas. Como mandante está em 12º lugar na Série B. Como visitante está em 19º lugar na Série B. Não há históricos de confrontos diretos para este jogo. 10º jogo Atlético Mineiro e Bahia pela Série A. O Atlético Mineiro está em 7º colocado na Série A, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Como visitante está em 3º lugar na Série A. Já o Bahia está em 2º colocado na Série A, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em 2º lugar na Série A. Como visitante está em 8º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Mineiro, nenhum empate e 5 vitórias do Bahia. 11º jogo Corinthians e Botafogo pela Série A. O Corinthians está em 16º colocado na Série A, com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 9º lugar na Série A. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Já o Botafogo está em 4º colocado na Série A, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Como visitante está em 6º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Corinthians, um empate e 6 vitórias do Botafogo. 12º jogo Chapecoense e Ponte Preta pela Série B. O Chapecoense está em 6º colocado na Série B, com 7 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 8º lugar na Série B. Como visitante está em 7º lugar na Série B. Já o Ponte Preta está em 12º colocado na Série B, com 5 pontos. Nos últimos 4 jogos teve uma vitória, 2 empates e uma derrota.
Como mandante está em 7º lugar na Série B. Como visitante está em 14º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Chapecoense, 5 empates e 4 vitórias do Ponte Preta. 13º jogo Mirassol Ituano pela Série B. O Mirassol está em 7º colocado na Série B, com 7 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 6º lugar na Série B. Como visitante está em 12º lugar na Série B. Já o Ituano está em 20º colocado na Série B, com 0 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 4 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série B. Como visitante está em 18º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Mirassol, 5 empates e 5 vitórias do Ituano. 14º jogo Operário e Ceará pela Série B. O Operário está em 5º colocado na Série B, com 7 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Como visitante está em 5º lugar na Série B. Já o Ceará está em 10º colocado na Série B, com 5 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 17º lugar na Série B. Como visitante está em 3º lugar na Série B. Não há históricos de confrontos diretos para este jogo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.